Olá, irmãos queridos, bem-vindos à nossa partilha entre irmãos da comunidade Bom Pastor. Estamos juntos aqui para mais uma vez mergulhar o coração e a mente na palavra de Deus que renova o nosso interior. Se você ainda não acompanha o nosso canal no YouTube, se inscreve aí, Comunidade Bom Pastor. A gente quer compartilhar com você as maravilhas de Deus. Se você está com a gente, depois, se você achar que vale a pena, coloca o joinha. Se achar que não vale a pena, coloca o... né? Mas reage para... para o YouTube entender que a gente está vivo e que a gente quer chegar em mais corações com a palavra de Deus. Laura Beatriz, minha irmã, tudo beleza? Tudo certinho? Tudo na força do Espírito Santo, completo, só isso tudo que o senhor falou, dizendo, e partilha, né? Repassa para outras pessoas. Tem gente que sempre me diz que, olha, eu repasso para muita gente, então a gente reforça, é isso aí. Como é que eles falam? Algoritmo do YouTube entender que isso está sendo algo bom, né? Isso. E vamos nós. Será que hoje a gente acaba a carta aos Efésios? Padre Antônio, a gente chegou no último capítulo. Vamos ver se a gente chega na última parte do último capítulo. Vamos ver se vai dar, né? Vamos lá, vamos tentar. Bom, a gente já está no capítulo 6, é verdade, né? E eu acho que a gente agora entra no versículo 10, que é um trechinho da carta aos Efésios, eu acho que é o mais famoso. Bem, né? Todo mundo conhece. Eu acho que das cartas de São Paulo é o mais famoso. É possível, né? É aquele trechinho que a gente costuma chamar de armadura do cristão. Então vamos lá, está em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, né? Bom, Padre Antônio, um parênteses. Conte. E um pedido. Há 15 anos atrás eu fiz um retiro inteiro com a armadura do cristão. Publicamente, olhando para a câmera, eu faço esse pedido para o senhor, para em 2024 a gente fazer um retiro com a armadura do cristão. Vale? Vale. Se a gente estando aí, vamos embora. Vamos lá, ok. Não, de fato é um trecho muito precioso. Tem uma coisa que eu entendo que qualquer trecho da palavra de Deus pode ser matéria-prima para as nossas orações, é claro. Aliás, é até bom quando a gente ora a partir da palavra de Deus, porque ela dá fundamento seguro para a nossa oração. A gente não fica circulando em torno das ideias da gente, que às vezes não são lá tão muito... comum. Pois é, né? Elas não são lá muito seguras. Quando você ora a partir da palavra de Deus, você ora a partir de um fundamento firme. E é claro que isso é muito bom, e você pode fazer isso com qualquer trecho da Escritura. Mas algumas pessoas usam a armadura do cristão como uma oração a repetir. Quando, na verdade, se você olhar o estilo que Paulo usou, definitivamente esse trecho não é uma oração a repetir, né? Os salmos, se você decora um salmo, eles são orações a repetir. O Pai Nosso, entre outras coisas, também é uma oração a repetir. Mas a armadura do cristão não é bem isso. A armadura do cristão... Efésios 1 pode ser uma oração. Exato, bendito seja Deus. Como a igreja usa nas vésperas, é verdade. Mas Efésios 6, 10 em diante, na verdade, é uma exortação. Ou seja, Paulo está falando de atitudes que a gente deve assumir. Essas atitudes são nossa defesa contra os ataques do inimigo e são o nosso impulso para conquistar territórios que talvez ele tenha roubado. Então, na verdade, o que a gente vai conversar aqui sobre Efésios 6, 10 em diante é a respeito de atitudes a tomar e manter. Essa é a grande questão. Essas atitudes nos protegem das confusões do inimigo. Essas atitudes nos ajudam a avançar em áreas, em situações da vida em que talvez ele tenha se entrincheirado. Então, lembrar sempre disso, porque senão a gente pensa que basta repetir o texto e a gente não percebe que São Paulo está falando, olha, haja assim, veja as coisas dessa maneira, olha, se comporte dessa outra maneira. Porque se a gente perde isso de vista, a gente perde o mais importante do texto. E, Padre Antônio, como o senhor partilhou com a gente no início, né, que isso aqui foi feito depois, essa numeração, para que isso pudesse ser melhor entendido,
São Paulo, nessa carta aos Efésios, de 6 capítulos, depois daquele texto anterior, todo voltado para a família, pai, mãe, irmão, irmã, servo com o Senhor, esposa com marido, marido com esposa, imediatamente depois ele vem apresentar a armadura do cristão. Isso é incrível, né? Ou seja, essa armadura ela deve ser usada no dia a dia das coisas da gente, né? Não existe um âmbito espiritual separado da vida prática do dia a dia. Essa vida prática do dia a dia que tem a ver com nossa convivência familiar, tem a ver com o nosso trabalho, tem a ver com o nosso relacionamento com as pessoas. Essa vida diária, ela é o palco do nosso combate. Apesar de que o combate acontece dentro da gente. Mas nós somos colocados à prova pelas circunstâncias que vão chegando, pelas palavras que vêm. Então, não esquecer disso, né? Porque senão a gente corre o risco de separar demais as coisas. Há um âmbito espiritual na minha vida, ou então há um âmbito da minha vida no qual eu me dedico a Deus, e há as outras coisas. E, na verdade, as outras coisas é que são decisivas, que é o modo como eu me comporto quando eu estou com os meus, quando eu estou no meu ambiente de trabalho, quando eu tenho decisões a tomar a respeito do meu futuro. Então, é aí que se trava o combate. Então, Paulo está lembrando isso pra gente, né? Olha, nessas coisas todas que você vive ao longo do dia, você está envolvido em algo que tem um horizonte muito mais amplo. O que você faz hoje, a maneira como você escolhe, decide viver hoje, repercute sobre a eternidade, sobre o seu destino. Então, vá tecendo as coisas com sabedoria, né, com temor de Deus. Não tire a sua atenção do Senhor. Então, é um pouquinho sobre essas coisas que ele está alertando a gente. Então, vamos tentar, vamos lá, então? Bora. Então, Efésios 6, versículo 10, o apóstolo diz assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então, é assim que Paulo começa, antes de mostrar quais são os elementos da armadura que nós devemos usar. Mas ele está dizendo para a gente, primeiro, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Então, busque em Deus as forças que você não tem para permanecer no bom combate. Até para tudo aquilo que eu sinto uma ligação direta com o texto anterior, e não apenas nos relacionamentos familiares, mas nos de trabalho. Eu não sei como é que está a tradução do original, mas me toca muito, Padre Antônio. Ele, finalmente, irmãos, fortalecei-vos, depois de tudo aquilo que ele falou sobre família, para que a gente possa viver aquilo tudo que está no texto anterior, a gente precisa se fortalecer no Senhor. E aí ele fala essa expressão tão... Porque o poder de Deus é soberano, né? Pelo poder soberano de Deus. Isso já dá, assim, um pique na gente, usando uma linguagem bem dos jovens, porque às vezes a gente esquece que o poder de Deus é soberano. Então, São Paulo... Antes de falar revestivos, né, ele apresenta esse texto já dizendo, olha, então, finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Quer dizer, o feijão com arroz é fortalecer no Senhor. Se eu não estou, deixa eu respirar fundo para falar isso, se eu não estou fortalecida no Senhor, se eu não estou com meu feijão com arroz, eu corro perigo. Se eu estou fortalecida pelas minhas coisas hoje, pelas coisas do mundo, se eu não estou inebriada, fortalecida pelo seu soberano poder, que é soberano, eu posso estar meio suscetível a outros poderes. As ciladas do demônio, né? Que é o desafio que ele coloca aqui diante da gente, né?
o soberano poder de Deus, no fundo, é o Espírito Santo, né? Glória. Há um hino da igreja que diz: vós sois poder na mão do Pai, né? Então, o Espírito Santo é aquele que opera. Poder é a capacidade de fazer algo. Então, o Espírito Santo é a nossa capacitação para fazer aquilo que é preciso. E ele é a capacitação, ele é o poder soberano de Deus, como você falou, né? Não há situação para a qual ele não seja suficiente, né? Fortalecei-vos no Senhor, portanto, enchei-vos do Espírito Santo, né? Busquem em Deus as forças que são necessárias para vocês, porque se vocês não buscarem em Deus, qualquer outra força que você tenha, qualquer outra motivação, qualquer outra ajuda não vai ser o bastante, mas nele você tem o bastante. No fundo, Paulo está lembrando para a gente aquilo que ao longo da carta ele falou de outras maneiras. Vá ao Senhor para que depois você possa ir aos seus, mas com tudo que é necessário para que você faça o bem a eles, né? Não vá até as pessoas, não vá em direção às pessoas que você deve ajudar, não vá em direção às situações que para você vão ser desafios, problemas, sem antes ter ido ao Senhor e se revestido do seu soberano poder. Eu acho que, no fundo, esse aqui é o probleminha, o problemão da gente, né? É que a gente, às vezes, se sente tão pressionado pelas coisas que a gente se joga nelas de maneira precipitada, sem ter buscado em Deus o seu soberano poder. E aí, é claro que no meio do caminho a gente perde o fôlego, no meio do combate a gente se cansa, porque combater é algo cansativo, né? Sim. Não tem jeito, não dá para a gente achar que vai ser diferente. Então, buscar a Deus para que a gente possa ir até as pessoas que depois ele coloca ao nosso lado e que precisam da ajuda da gente. Padre Antônio, em todos os aspectos, em toda essa carta, que é relativamente curta, 6 capítulos, né? São Paulo, do primeiro ao último, ele traz tudo para a pessoa de Jesus. Tudo que ele vai colocando, essa parte com os outros, a parte familiar, é tudo a partir de Jesus. O senhor falou isso logo no início de Efésios, mas agora que termina, eu estou tendo uma compreensão que eu não tinha ainda, né? Mas de ver e enxergar isso. A cada capítulo, a cada versículo, é tudo voltado para Jesus. Não tem como a gente compreender a carta de Efésios sem essa visão, sem esse entendimento. É tudo voltado para Jesus. A gente vai ver que aqui o padrão tem que ser esse também. Aí a gente vai começar a ver a coisa de outra maneira, talvez um pouco melhor, né? Vamos ver como é que isso vai ficar à medida que ele vai descrevendo a armadura, né? Bom, ele fala de uma armadura, portanto, se alguém fala de armadura, está falando de combate, né? Armadura significa armas de defesa e armas de ataque. Sim. Né? Um soldado, quando ele se arma para um combate, ele precisa de coisas que o protejam e ele precisa de coisas que o ajudem a avançar. Uma coisa sem a outra mantém o soldado no combate em perigo. Se você coloca nas mãos de um soldado apenas as armas de ataque, ele fica desprotegido. Se você coloca apenas as armas de defesa, ele não tem como avançar sobre o terreno que ele tem que conquistar. Então, Paulo está dizendo: revistam-se da armadura de Deus. Ou seja, Deus vai tanto prover defesa, quanto vai prover esse empurrão que vocês precisam para ir para frente, né? Então, Deus nunca nos coloca só na defensiva. Deus também nunca nos coloca só indo... Não. Ele equilibra a coisa, né? Há momentos em que a gente precisa proteger o que está debaixo da armadura. Há momentos em que a gente precisa avançar, a gente precisa de tenacidade para ir adiante. E o Senhor nos dá tanto uma coisa quanto outra. A armadura de Deus é completa, né? Agora, é uma armadura de Deus, portanto, não é uma defesa humana, e não é um ataque humano. Uma defesa meramente humana pode me colocar numa atitude, sei lá, ruim, de achar que talvez tudo ao meu redor seja um perigo e eu começo a me sentir sufocado por isso. Então, essa sensação de
estar hiperalerta, que é uma coisa bem própria de quando a gente se defende de uma maneira humana, até que me prove o contrário, todo mundo que chega perto de mim é inimigo, é problema. Esse não é o que Paulo está colocando aqui como armadura de Deus. Por outro lado, se eu também imagino a vida como um constante ir adiante, vai, eu posso também errar o alvo, eu posso também me perder no combate. Calma, né? Há momentos em que é preciso olhar de novo o horizonte, fazer a avaliação do território, é preciso ter estratégia, senão você se perde no meio de um campo de batalha. Então, a armadura de Deus, ela dá equilíbrio para a gente, seja para que a gente entenda a hora de parar e se defender e se proteger, seja para que a gente entenda a hora de avançar e tomar atitudes, mas do jeito de Deus e não do jeito humano. E Paulo ainda diz, para que você possa resistir às armaduras, às ciladas do demônio. Ou seja, ele está lembrando para a gente, de fato, com quem a gente luta nessa história. É aí que eu queria parar para conversar com o senhor. É a primeira vez que ele fala claramente demônio aqui nesse texto, né? Ele fala de outras situações que geradas, instigadas por ele, quando ele fala da nossa atitude, quando ele fala de filhos da luz, mas aqui, nesse momento, ele pontua, me lembra o final do Pai Nosso, não nos deixeis, assim, como se ele estivesse reportando a sensação que eu tive, Padre Antônio, não nos deixeis cair em tentação. Assim, então, eu tenho que ficar atenta, porque eu senti isso, para resistir às ciladas do demônio. Então, aqui ele está falando claramente que essas ciladas podem acontecer a qualquer momento e que eu preciso resistir. Eu posso não resistir e acabar entrando, ou o que ele me pede, o que ele me propõe aqui é que eu resista. Resistir, como diria Padre Jonas Abib, significa aguentar firme, né? Resistir, manter-se firme, né? E ele fala qual é a maneira do diabo trabalhar, que é com ciladas, né? Ciladas são arapucas, né? São coisas meio escondidas, né? Uma emboscada é uma cilada, né? Uma traição é uma cilada. Portanto, a gente deve ficar atento, né? E vem assim no meu coração que a gente fique atento, porque o diabo usa ciladas, ele usa emboscadas, de modo especial nas nossas fragilidades. Ele esconde as ciladas dele nos nossos momentos de fragilidade, né? O diabo não é um cavaleiro. Então, ele não luta com ética, né? Quando há uma luta, imagina uma luta esportiva, um boxe, né? Os adversários, eles batem, então, mas se um deles cai, o outro espera que ele se levante, né? Se recomponha para continuar. O diabo não faz isso, né? Então, ele não respeita a nossa fragilidade, pelo contrário. No momento em que a gente está mais frágil, nessa fragilidade ele coloca uma cilada, ele esconde algo que vai nos parecer bom, que vai nos parecer uma compensação, né? Afinal de contas, você não merecia estar passando por isso, afinal de contas, logo você, que é uma pessoa que está buscando a Deus, afinal de contas, sabe? Então, quando a gente está fragilizado, ele esconde ali a cilada da autopiedade, a cilada, sei lá, cara, de coisas que, de repente, a gente pensa, bom, já que eu estou frágil, pelo menos eu mereço, né? Pelo menos... Primeiro momento, assim, de atenção, então, nas nossas fragilidades, naquilo que é o nosso ponto fraco. Exato. Não pensar que na minha fragilidade o diabo vai ser gentil e cavalheiro e vai parar de... Não, pelo contrário, ele vai usar justamente esses momentos. Por isso, os momentos de fragilidade têm que ser, ao mesmo tempo, momentos em que a gente se agarra em Deus para resistir. Para resistir. Padre Antônio, agora, ouvindo o senhor, eu vi
eu vejo claramente, não sei se é pelo que eu passei, outro momento, quando a gente está muito cansado. Uhum. Sim, sim. Você cansado, você não pensa direito, você está com os sentimentos muito à flor da pele, quer dizer, você está hipersensível, e aí qualquer coisa, pronto, você mete o pé e crac, é uma cilada, né? Então, atenção, vigilância, porque normalmente quando a gente está nesses momentos de fragilidade, a gente perde a nossa vigilância. É como uma pessoa que dirigiu muito tempo, depois de muito tempo dirigindo, você começa a perder a atenção, perder o foco. Você tem que dar uma paradinha, tomar um café, retomar a atenção. Se você continua dirigindo, o cansaço vai tirando os teus reflexos, vai tirando. É um pouquinho o que acontece no caminho da vida da gente, né? E, Padre Antônio, assim, e claramente, no caso especificamente do cansaço, eu percebo que a cilada aliás, eu acho que em boa parte, na mente, né? Você, primeiro, não, mas é isso aí, e aí o pensamento, você começa a acusar, a culpar todo mundo pelo teu cansaço. Uhum, exato. Normalmente, quando a gente se sente cansado, a gente também tem a tendência a se sentir sobrecarregado, mesmo que não seja real isso, né? Porque, não sei, eu acho que o Senhor não dá um fardo maior do que a gente é capaz de carregar. Mas a gente pode também ter se sobrecarregado porque a gente puxou tudo para a gente. Isso acontece muito, né? É verdade. Enfim. E quando a gente está sobrecarregado, a tendência da gente é procurar de quem é a culpa. Isso aí. Né? Quem é que jogou isso nas minhas costas, né? Quem jogou? E o que isso vai adiantar? Bom, como é que eu posso lidar com isso, né? Dá para eu fazer diferente? Se não der, meu amigo, respira fundo, segura na mão de Deus e vai, como diz a música, né? E aprenda para a próxima, né? Se der para resolver de algum modo, para dividir esse fardo, tudo bem. Agora, é fato, o cansaço ele fragiliza muito a gente, principalmente quando é um cansaço por coisas que se arrastam por muito tempo. Você começa a pensar mal, você começa a se sentir hipersensível, né? Lembra, né? Quando a gente dorme pouco, qualquer coisa irrita a gente. Ou quando uma pessoa está muito estressada, um estresse real, verdadeiro, uma das características de um estresse real e negativo é que a pessoa fica com irritabilidade, quer dizer, tudo já deixa ela, porque ela tá à flor da pele, né? Então, vigilância nesses momentos. Né? Não é para ficar mais cansado, mas é porque você sabe, eu estou vulnerável. Se eu não cuidar de mim, se eu não cuidar do que eu digo, eu vou acabar aumentando os problemas. Porque uma coisa que podia ter uma reação desse tamanho, vai virar um negócio desse tamanho e por aí vai. Né? Então, cuidado com as ciladas do demônio. Né? Ele usa ciladas. Essa é uma das principais, né, Padre Antônio? Você, nesse momento do cansaço, isso que o senhor acabou de falar, não, estou cansada mesmo, então em vez de... Aí eu acabo, uma coisa que podia ser assim, como o senhor falou, eu como tenho o meu direito, aí a gente acaba criando, aí sim, criando problema, além do que existe, eu crio outro e faço uma confusão danada. Exato. Né? Então, vigilância, né? No fundo, o que Paulo está dizendo para a gente é isso, vigilância. E aí ele diz no versículo 12, porque não é contra homens de carne e sangue que lutamos, né? Mas contra principados, potestades, enfim. Não querer destrinchar demais essa definição que ele dá aqui, porque ele está usando imagens que são conhecidas das pessoas do tempo dele. Tá? Mesmo de pessoas que vinham do paganismo, esse tipo de imagens, príncipes deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal espalhadas nos ares, isso são coisas próprias do tempo dele, que mesmo quem vinha do ambiente pagão tinha essa imagem. Né? E isso corresponde a coisas reais, sim, mas tomar cuidado, porque senão tem gente que começa a tirar conclusões disso aqui além da conta. De chifre em cabeça de cavalo? Exato. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, cuidado para você não eleger os inimigos errados. Reconheça os verdadeiros inimigos para você não eleger inimigos contra os quais você não tem que lutar.
E aí a gente pode eleger inimigos. Fulano é meu problema, Beltrana é meu problema. A gente está escolhendo inimigos. E normalmente são inimigos que não são os de verdade com quem a gente tem que lutar. Uhum. Então, reconheça contra o que você está lutando, para que você possa, inclusive, parar de gastar forças, energia com brigas que você tá esquecendo, você está errando o alvo, cara. Você está errando o alvo. Né? Então, não sei, eu acho que é uma boa pergunta para a gente se fazer hoje. Será que eu elegi inimigos na minha vida? Será que eu escolhi pessoas e olho para... Não, meu problema é fulano, é com essa pessoa que eu tenho que me resolver, é com essa pessoa que eu estou lidando, essa pessoa é o meu problema. Será que é bem isso mesmo? Será que não há um pouco de ilusão ou de engano nisso? Repensa um pouco isso. É o tipo de coisa que não adianta nem a gente escarafunchar muito, porque eu acho que todo mundo entende a pergunta e não adianta a gente ficar criando, imaginando situações, que cada um traga para a sua vida. Será que eu elegi um inimigo? E aí a minha luta agora é com essa pessoa, não é mais por essa pessoa, é com ela. Eu quero chegar aonde com isso? Eu quero vencê-la? Eu quero subjugá-la? Eu quero eliminá-la? O que eu quero? Né? Então, quando numa família eu paro de lutar pelo meu cônjuge, pelo meu filho, pela minha filha, e começo a lutar com o meu cônjuge, com o meu filho, eu quero que isso chegue aonde? Eu quero que em algum momento eu o subjugue, eu quero eliminá-lo do mapa, é isso que eu quero fazer. Então, e não quer dizer que a gente não tem dificuldade com as pessoas, mas quando a gente tiver que resolver dificuldades, a gente tem que lembrar de fato com o que a gente está lutando, né? Com as ciladas do maligno. Então, será que tem alguma cilada nessa história que está me fazendo, quando eu vou conversar com essa pessoa, acabar perdendo as estribeiras, eu acabo falando o que não devia, do jeito que não devia, eu sei o que machuca ela, então eu vou lá justamente ali. Será que isso não é uma cilada do inimigo? Será que não é contra isso que eu tenho que lutar para conseguir, talvez, refazer a conexão com essa pessoa que eu perdi já tem um bom tempo? E, de repente, a gente pode começar a descobrir que tem outros caminhos pelos quais a gente pode ir. Né? Então, não eleja inimigos, isso não é legal, né? Mas reconheça os verdadeiros inimigos. Né? Talvez tenha tido uma cilada do maligno, né, no meio do caminho entre o seu coração e o coração daquela pessoa com quem você hoje se sente em luta, e você caiu nessa cilada, caiu nessa armadilha, e agora toda vez que você conversa com ela, você, por exemplo, sabe que alguma coisa a machuca, então você vai exatamente naquilo. Tá, então você está acertando o alvo? É esse o propósito? Me parece que no princípio não. Mas depois de um tempo a gente vai sendo levado no piloto automático, caiu na armadilha, pronto, aí repete aquele comportamento. Né? Então, discernir isso, né? Separar essas coisas. Versículo 13. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Vou dizer a mesma coisa de outra maneira. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias de cansaço, nos dias de fragilidade, nos dias em que a cabeça não está funcionando muito bem, nos dias em que os sentimentos estão muito à flor da pele, e para que você possa se manter inabalável naquilo que Deus pede de você. É incrível aqui nesse versículo, Padre Antônio, que ao mesmo tempo ele fala duas palavrinhas assim que a gente normalmente não usaria uma como sinônimo, completar a outra. A palavra resistir e inabalável. Eu fiquei assim encantada de ver isso agora. Quer dizer, à medida em que eu resisto nos dias maus, eu me torno inabalável, não fico mais ou menos, eu não fico apenas mais ou menos fortalecida, né? Na medida em que eu resisto, como é que o senhor falou? Aguenta firme? O Padre Jonas falava muito isso, né? Eu vou me tornando inabalável. Deus não deixa por menos, né? Não, você resiste que você vai ficar mais ou menos. Não, você resiste porque você vai se manter inabalável no cumprimento do vosso dever. Essa palavra nos dá uma força tão grande porque a gente entende que
Primeiro, essa resistência a gente só faz na força do Espírito. E na força do Espírito, a gente se torna inabalável. É glorioso demais. E vou chamar a atenção, Laura, para outra parte da frase, porque eu acho que é muito importante. No cumprimento? No cumprimento do vosso dever. O dever tem uma força para colocar a gente, sabe, na linha. É verdade, né? Padre Tem momentos da vida em que a gente vai tocar o barco por causa do dever. Tem razão. E a gente não pode subestimá-lo, né? Acho que todo pai e mãe de família sabe o que é levantar da cama quando a vontade é virar para a parede e dormir, porque você tem o dever de trabalhar para botar comida na mesa. Ou então porque você tem o dever de cuidar do seu filho ou da sua filha. Eu já ouvi a exaustão, mulheres deprimidas, cansadas, sei lá, abatidas, mas que diziam, eu sabia que eu tinha que me levantar porque o meu filho, a minha filha, estava esperando pela comida, estava esperando para eu levar para a escola. E naquele momento, cumprir o dever era a força para aquela pessoa, sabe, levantar de uma situação de prostração. Então, isso pode soar duro, mas no fundo, há momentos em que a gente vai ter que viver dessas coisas mesmo. Então, o nosso dever, ele às vezes tem o poder de nos fazer aguentar, né? Ir além. E precisamos valorizá-lo, né? Todo dia não dá para a gente fazer muito além do dever. Mas o dever obriga a gente a fazer pelo menos aquilo que é necessário. Tem dias em que não adianta, todo dia a gente não acorda mega criativo, mega com vontade de fazer tudo e mais alguma coisa. Tem dias em que a gente não vai fazer nada muito além do dever. Mas porque a gente tem que fazer aquilo, sabe, a gente vai levantar e vai fazer. Padre Antônio, agora o senhor falava, eu imagino o dia que o senhor está cansado e vira para Deus e fala, Senhor, eu não quero falar. E é domingo. O senhor tem que pregar, como é que o senhor faz? Igual a todo mundo, igual o pai que tem que trabalhar, porque, pois é, sabe, isso é igual para todo mundo, não tem, ninguém tem que ficar achando, o meu dever é mais complicado que o dos outros. Não, vamos embora. Mas a questão é a gente cultivar essa consciência de que a gente tem um dever. E depois, tendo cumprido o dever, sentir o gostinho bom de tê-lo feito. Porque poucas coisas na vida são melhores do que a sensação do dever cumprido. A sensação de ter cumprido. Eu estava cansado, eu estava lascado, mas fui lá. Né? E a certeza de que Deus vai fazer frutificar. Em vão trabalham os construtores se o Senhor não edifica a cidade. Então, olha, Senhor, o Senhor sabe que hoje eu não consegui fazer muito além do meu dever. Hoje eu não estou num dia fácil, hoje eu não tenho muita criatividade, hoje eu estou à flor da pele, hoje eu estou cansado, mas o Senhor me deu forças com o seu soberano poder e eu fiz o que eu podia, o meu dever. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor fez muito mais. E ponto. E sabe, e descansar como servo inútil que fez o que devia ter sido feito. Mas é uma pena quando a gente, que inclusive por ser cristão, a gente não se educa para essa sensibilidade para o dever. Como cristão, a gente tem que ter isso claro dentro da gente. A gente vive numa sociedade em que a palavra dever é quase um palavrão. Não tem que fazer nada, não tem que nada, não tem que... Peraí, você tem um compromisso, você assumiu um compromisso. Então, esse compromisso significa fidelidade diária. Isso significa que vai haver dias em que você vai ter um dever a cumprir, ainda que a vontade seja quase zero. Seja fiel. Vai valer a pena, cara. Tem dias em que é assim. Gente grande vive assim. Então, vamos embora. Né? Então, a gente tem que cultivar essa educação para o dever. Sem isso, nem do ponto de vista humano, nem do ponto de vista espiritual, a gente sai muito do lugar. Né? Então, imagina uma criança que não é educada nessa cultura do dever, do cumprimento do dever, isso vai dar em quê? Né? Agora, isso não é só para crianças, isso é para a gente adulta também. Né? Então, para que vocês sejam inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Paulo aqui não está nem pedindo que a gente seja inabalável no fazer
a coisa nota 1 milhão todo dia. Pois é. Não, seja inabalável em ser fiel no cumprimento do dever de cada dia. Isso é tão quase que falado ao contrário hoje em dia, né, padre? Quase como que, não, se você estiver bem, você faz. A tônica, a mensagem subliminar, né, que a gente sente, às vezes a gente vê, né, até na primeira página de jornal, fotos de uma professora pedindo que o aluno cumprisse o dever dele e ele... Então, isso aí, o cumprir o dever, isso não é mais falado, né, Padre Antônio? A gente vive num mundo de muito romantismo irreal, né? Quando você estiver bem, faça. Minha filha, se a gente for contar a maioria dos dias, a gente não está tão bem assim para fazer o mais que maravilhoso, né? Isso daí é dia que sai da curva. Nossa, até eu estranhei, né, o que saiu hoje. No geral, a gente cumpre o dever, né? Isso é vida real, né? Agora, é óbvio que eu posso cumprir o meu dever mais bem cumprido, mais bem feito, né? Aqui Paulo está dizendo que sejais inabaláveis. Então, é um cumprimento do dever com firmeza, né? Não é um fazer as coisas de qualquer jeito. Não é disso que a gente está falando. Mas, na maior parte das vezes, a gente vai ser fiel em dias em que as coisas não vão estar pintadas de cor-de-rosa. Porque muito poucos dias estão pintados de cor-de-rosa. Se você for esperar esse dia chegar, né? Por isso que ele começa dizendo, para cumprir o seu dever, toma a armadura de Deus. Amém. Certo? Amém. Então, lembrar disso, né? Não olhar para o nosso dever de cada dia como nosso inimigo, que às vezes é ele que nos salva. É ele que faz a gente ficar em pé e dar uns passinhos para frente, né? E manter-se inabalável, exato. É verdade. Então, agora ele diz qual é a armadura. Versículo 14. Ficai alerta, primeira coisa. Um soldado numa batalha, se não está alerta, ele pode ter a armadura que for. Nossa, que não vai adiantar nada. Não vai. Então, fique alerta, né? Esteja atento ao que está acontecendo. Você está no meio de um combate. Você está sendo alvejado, né, por um inimigo. Você precisa reconhecê-lo. Ele pôs armadilhas no seu caminho. Você precisa desarmá-las. Né? Você precisa estar atento para não perder o que Deus deu a você. Saiba cuidar, saiba defender o seu tesouro, né? Então fique alerta. Jesus disse isso muitas vezes, né? Prestai atenção, ficai atentos. Volta e meia, Jesus usava expressões que dizem a mesma coisa. Vigiai, né? Então, a cintura cingidos com a verdade. Então, primeira arma de Deus para desarmar, para desfazer as ciladas do demônio, a verdade. Padre Antônio, uma vez eu vi a explicação porque ele usa o cinto, né? Que os homens usavam aquele roupão, né, grandão, e era o cinto que impedia a pessoa de tropeçar. É isso. O cinto ajustava tudo no lugar. E aí evitava da pessoa ficar toda hora... Exato. Então, só que ele diz que isso, né, quem faz isso na nossa vida é o compromisso com a verdade. Né? Então, tenha um compromisso com a verdade. Tenha um compromisso em buscar a verdade. Tenha um compromisso em dizer a verdade. Tenha um compromisso em viver na verdade. Essa é a primeira parte da armadura que vai proteger você das ciladas do maligno. Lá, há 2 capítulos atrás, a gente ficou partilhando um bom tempo. Ele fala sobre verdade e mentira, né? Aqui em Efésios 3. Aí aqui agora ele já apresenta como a primeira arma. Sim. De alguma maneira, o que ele vai dizer para a gente com isso? Se eu tenho que lutar com a verdade como minha arma, é porque o meu inimigo vai usar uma outra arma que é a contraditória dessa, que é a mentira. Né? E aí a gente precisa estar atento, porque uma meia-verdade, às vezes, é uma mentira inteira, né? Se torna. Então, o inimigo ele vai usar essas coisas, essas táticas, né, de confusão, para estabelecer a gente num padrão errado. Né? Então,
Porque eu estou cansado de verdade? Estou. Estou com muita coisa para fazer? Estou. Isso significa, então, que estão abusando de mim. Que, sabe, aí começa, né? Que as pessoas estão sobrecarregando, porque, tá vendo, é isso que dá ser bonzinho, para de ser trouxa, e não sei o que, pronto. Então, é uma meia-verdade, né? Eu estou cansado, eu preciso descansar, eventualmente. Ele abusa disso e começa a transformar isso numa mentira. Quer dizer, então, que estão abusando de mim, que eu estou sendo usado, que eu não sei o que, não sei o que lá, menos. Não entra nessa. Né? Porque aí ele vai puxando a gente para o território da mentira. Aí chega uma hora que você se perde nela. Né? Então, às vezes, parece uma verdade, ou é uma meia-verdade, mas da qual o inimigo abusa, né, para fazer a gente tirar conclusões erradas. Né? Meu casamento está passando por uma crise. Pode ser uma verdade. Eu não estou tendo muito comunicação com a minha esposa ou com o meu marido. Pode ser uma verdade. Qual seria uma conclusão disso? Precisamos ter momentos em que a gente refaça a nossa comunicação. Eu preciso ouvir de novo essa pessoa, eu preciso tentar entendê-la de novo. Bom, o inimigo vai jogar ciladas, ele usa sempre ciladas, armadilhas, e vai corromper a verdade de que talvez o meu matrimônio esteja passando por uma crise. Então, tá vendo? Essa pessoa não me entende. Tá vendo? Essa pessoa não se importa comigo. Tá vendo? No meu trabalho tem gente que me escuta, tem gente com quem eu me dou tão bem e eu me comunico tão bem. Ai, quem me dera que em casa eu tivesse uma pessoa que... Aí pronto, aí tu vai embora, né, cara? Então, desarmar as ciladas do inimigo. Desarmar com a força da verdade, como o pessoal costuma dizer, a verdade verdadeira, né? Aquelas meias verdades e os enganos que o maligno joga sobre a gente. Né? Normalmente são conclusões abusivas. Né? São conclusões abusivas. Há um problema que poderia ser resolvido, mas aí eu uso aquele problema como desculpa para então dizer que está tudo errado, que não adianta mais, que não sei o que, não sei o que. Né? E há pessoas que se perdem, né? Longamente por isso, né? E isso pode acontecer em qualquer área da vida, né? Eu me decepcionei com alguém da igreja deu mau testemunho, eu soube uma coisa ruim de uma pessoa da igreja, logo, tá vendo? Igreja, imagina, se a igreja funcionasse, essas pessoas iam estar assim, e ainda querendo ensinar você como é que você tem que fazer com a tua vida, olha o que eles estão fazendo, isso daí, pronto, tchau. Daqui a pouco essa pessoa está longe da igreja. Padre Antônio, a verdade aqui pode ser também a verdade contida na palavra de Deus. O senhor começou esse podcast dizendo como é bom algumas pessoas abrirem a sua oração pessoal com a palavra de Deus. Eu acho que nesse caso, dentro desse exemplo super comum que o senhor acabou de dar aí, quando tem uma verdade que não é muito boa, né? Não é legal, eu estou cansado, eu não estou legal com essa pessoa. Eu preciso dessa verdade aqui, da palavra de Deus, me sustentar, para eu não ficar sozinha com aquela outra verdade, que é verdade também. Eu estou cansada e estou com raiva do ar, mas eu preciso dessa verdade aqui para poder encarar isso, né, Padre? Senão eu vou ficar só com... Lembrando que verdade com V maiúsculo, né, é Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ter um compromisso com a verdade, buscar a verdade, ser buscador da verdade. A gente precisa muito disso, né? Hoje as pessoas falam muito, cada um tem a sua verdade, essa é a minha verdade. Isso é outra maneira de dizer opinião, né? Essa é a minha opinião, isso é o que eu acho, né? Não, a verdade, para nós que somos cristãos, ela se revelou plenamente. Amém. Ela é Jesus. Então, eu devo ser um buscador da verdade. Ainda que essa verdade me corrija se eu estiver no erro. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos corrige quando a gente está no erro. Né? Então, eu devo buscá-la, eu devo ter um compromisso em buscar a verdade. Né? Quem tem esse compromisso, eu creio que o Espírito Santo vela por um caminho, vela com um cuidado muito especial pelo caminho dessas pessoas. Né? Porque, na verdade, é sinal de que você está querendo se submeter a Cristo.
quando você toma a decisão de buscar a verdade. Né? Não se acomodar nas nossas opiniões, no nosso eu acho, né? No meu sentimento. Né? Não, peraí, mas o que Cristo me ensina sobre isso? O que Cristo diz sobre isso? Né? Isso é a verdade. Então, eu devo me deixar moldar por ela. A verdade não é alguma coisa que eu vou fazer, é uma coisa que eu vou encontrar. Então, Senhor, ajuda-me a encontrar a verdade que está em Ti. Ter esse compromisso radical é o primeiro passo, porque sem ele, a gente não sai da gente mesmo. Das nossas opiniões, das nossas ideias, das nossas fantasias, dos nossos julgamentos precipitados. O que arranca a gente da gente mesmo e faz a gente andar é a busca da verdade. Padre Antônio, eu estou completando agora, em novembro, 48 anos do meu batismo no Espírito Santo. Que beleza. E ao longo desses anos, a palavra Jesus é o Alfa e o Ômega, ela me ajudou nos momentos mais terríveis da minha vida, quando eu lembrava, Jesus tem a última palavra sobre isso. A última palavra não é a minha, não é a dele, não é a... Isso me ajudou muitas vezes, momentos dramáticos, eu posso dizer sem exagero, gravíssimos, que eu estava pronta para tomar uma... Peraí. E aí eu lembrava, eu cantava, Jesus é o Alfa e o Ômega. Ai, peraí, a última palavra é tua, Jesus, não é isso que está aqui? Mudou tudo. Tudo. Lembrar que ele tem a última palavra, ele é a primeira, ele é a palavra, e é ele o Alfa e o Ômega, só Jesus tem a última palavra na minha vida. Isso é libertador, confortador e fortalecedor. Isso enche, isso muda tudo. Ter a disposição em encontrar a verdade, que é Cristo, ser surpreendido por ela, e ser transformado por ela. Isso é um compromisso fundamental para a vida de um cristão. Ser transformado por ela. Então, a verdade não é alguma coisa que eu crio, a verdade é algo que eu encontro, que me alcança. É preciso que eu me deixe corrigir por ela. Quando a gente tem isso no coração, o caminho da gente vai ser cuidado por Deus, vai ser... É verdade. Né? Então, primeira coisa importante, né? Depois, o apóstolo Paulo diz, o corpo vestido com a couraça da justiça. Ele vai passando, né, em cada parte do corpo, o corpo vestido com a couraça da justiça. Hoje em dia, a gente não essa palavra couraça, né? Mas era muito comum, né, nessa época. É alguma coisa que se coloca por cima. Hoje seria um colete à prova de bala. Um colete à prova de bala. Trazendo para a atualidade. A Bíblia também diz que Cristo é a nossa justiça. Né? Então, é preciso que eu me revista do que Ele fez por mim. O Senhor me perdoou. A nossa justiça, aquilo que nos cobre, para que o maligno não possa nos acusar, para que ele não possa nos desanimar com as acusações, é o perdão que Jesus nos conquistou. Essa é a justiça. Essa é a justiça. Né? Então, quando você sentir que o maligno está querendo derrubar você no combate, fazendo você desistir de combater, porque ele já está dizendo, você já tentou e não conseguiu, você não tem jeito. E pronto, está lá você tentando de novo. E não sei o quê. Peraí. Jesus me revestiu com o seu perdão. Ele orou por mim. Ele é a minha justiça. Ele me justifica. Ele me perdoa. Ele me apresenta ao Pai novo, revestido pela sua graça. Então, as acusações, as afrontas do inimigo, as coisas que ele me lembra e que me envergonham do meu passado, nada disso eu vou permitir que me amarre e me impeça de continuar lutando. Certo? Porque uma das coisas que podem acontecer no meio do combate é que o maligno comece a nos lembrar, né, do que em nós é fragilidade, do que em nós foi pecado, do que em nós... E ele faz a gente desistir de lutar. Não tem jeito, não adianta, vou cair de novo, e por aí vai. Né?
Só que a nossa vida é um combate do começo ao fim. Então, é preciso perseverar em luta até o fim. Então, é quando você sentir que a acusação está ferindo você, né? A Bíblia chama o inimigo no livro do Apocalipse de acusador. Quando você sentir que ele está acusando você e desanimando você no combate, revista-se da couraça da justiça. Eu posso dizer, Padre Antônio, que a couraça da justiça é o sangue de Jesus sobre mim. Sim, Jesus se sacrificou por mim, Jesus se apresentou ao Pai por mim, ferido, ele lutou por mim, ele me perdoou, ele morreu me perdoando. Por isso eu me cubro dele, eu me revisto dele. E aí as acusações do inimigo não vão me alcançar, porque eu estou nele, eu estou guardado nele. É verdade, eu sozinho sou fraco, mas em Cristo eu tenho uma força nova. Em Cristo eu posso recomeçar. Então, o que passou, o inimigo não pode usar como acusação para me impedir de acreditar no que pode vir pela frente, no combate que ainda pode ser vencido adiante de mim. Eu perdi muitos combates. Mas daqui para frente, Jesus me cobre e eu vou continuar lutando. E ele vai ter vitória. Amém. Então, essa é a justiça que nos cobre, é a justiça que Jesus nos trouxe. Né? Então, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Olha que legal. Gostei desse calçado. Prontidão para anunciar o evangelho da paz também é uma arma espiritual, também é uma arma que Deus nos concede, também é algo que a gente deve usar para se defender nos momentos de provação, de combate. E também é um dever. Exato. Às vezes a gente esquece que o bem que a gente faz nos protege, faz bem para a nossa alma, nos guarda do desânimo. Quantas vezes, eu acho que todos nós já passamos por isso, a gente estava se sentindo frágil, cansado, pensando, meu Deus, eu acho que eu não tenho nem para mim. E aí, por algum motivo, a gente teve que ajudar alguém. E aí, inesperadamente, a gente percebe, nossa, não sei nem como é que eu consegui fazer isso. E no final das contas, a gente se sente fortalecido. Porque o bem que a gente fez, nos fez bem. Então, quando Paulo diz que a prontidão para anunciar o evangelho da paz é como um calçado que protege os nossos pés e que permite que a gente ande, ele está dizendo, olha, o bem que você faz quando você espalha o evangelho, quando você propaga o evangelho, quando você compartilha a paz que o evangelho te trouxe, esse bem também te protege. Ele também te ajuda no teu combate. Há pessoas que ficam esperando pelo bem que os outros podem fazer a elas. Mas o mandamento de Jesus não foi espere que as pessoas te façam bem. O mandamento de Jesus foi faça o bem. Faça, e você vai ver que isso vai te ajudar muito. Né? Isso vai te proteger do desânimo, né? De ter a impressão de que não vale a pena, de que não faz sentido. Claro que faz. E, Padre Antônio, o fato de São Paulo chamar essa arma, né, calçado nos pés, ela nos faz pensar que é algo que a gente sai, que a gente vai adiante, que a gente tem que caminhar, que a gente tem que dar alguns passos. Exato. Ninguém faz isso descalço, a não ser por outros motivos, né? Mas a gente pensa que para isso eu preciso... esse calçado dá a ideia de que é sair do meu lugar, sair da minha casa, sair do meu mundinho para anunciar. Para isso eu preciso desse calçar os meus pés, né? E aí eu fico imaginando, se todo mundo que lê Efésios 6, a armadura do cristão, como se fosse uma fórmula, se a gente entendesse que isso são atitudes que a gente deve trazer para a vida diária da gente, porque essas atitudes vão nos proteger, vão nos fazer bem, como as coisas seriam legais, né? Já imaginou se todos aqueles que leem esse trechinho de Efésios descobrissem se hoje eu caminhar um pouco em direção aos outros,
e compartilhar com eles o evangelho e a paz que o Senhor me deu. Uau. Já imaginou se todos pensassem, isso vai me fazer bem também, isso vai me proteger do maligno. Isso vai me proteger do maligno. Né? Mais do que, às vezes, fazer umas orações que o pessoal acha que são né, orações para conjurar. Né? Não, aqui São Paulo está apresentando isso como uma arma de defesa. Então, me defende da tristeza, me defende do desânimo, me defende da autopiedade, me defende do fechamento individualista, egoísta sobre mim mesmo, me defende de tudo isso, dar passos em direção a alguém para quem eu possa anunciar o evangelho da paz. Se eu assumir isso como uma postura diária minha, isso vai me proteger, isso vai ser bom para mim, isso vai fazer de mim alguém que tem atitudes, positivas. Nossa, aí sim a gente está entendendo essa passagem do modo como Paulo a escreveu. Né? E aí a pergunta que fica, eu que de repente durante as últimas semanas tenho repetido todos os dias esse trecho de Efésios. Nessas semanas eu dei passos calçado de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Eu me movi para que o evangelho chegasse no coração de mais alguém. Eu compartilhei a paz que o meu Senhor me dá com mais alguém. Eu fui instrumento de paz nos lugares onde eu cheguei. Porque é isso que o texto está falando. Se eu fizer isso, essas atitudes me defendem das ciladas do inimigo. E ele ainda fala a qualidade dessa de prontidão. Como no quartel o soldado fica assim, né, Padre Antônio? Ele pode estar deitado, mas ele sabe, ele tem que ficar pronto, né? De prontidão é isso. Ele está pronto para na hora que tocar num quartel de um bombeiro, no primeiro momento ele não pode perder tempo, senão uma vida pode. Ele está pronto, tocou aquele alarme, ele tem que sair correndo. Então, aqui São Paulo fala de prontidão, né, Padre Exato. Antônio? Será que a gente tem essa prontidão para anunciar o evangelho? É essa atenção que faz a gente perceber, poxa, eu estou do lado dessa pessoa, o que ela falou agora soou o alarme para me mostrar, tá vendo? Ela precisa do meu evangelho, ela precisa da minha palavra, ela precisa de um toque seu, vai lá. Né? Será que eu tenho essa prontidão? Será que a gente deixa passar muitas oportunidades de levar o evangelho da paz a alguém? Repito, essa atitude de prontidão para anunciar o evangelho da paz, ela nos defende de um monte de sentimentos, de impressões ruins que abatem a gente. Mas o que Paulo está falando é sobre uma atitude de alma. Ele não está dizendo, repita essa frase 5.000 vezes e pronto. Não, ele está dizendo, faça desse jeito e pronto. Esse é o segredo do negócio. Né? Então, fica a dica, né? Quanto mais eu sou pronto em anunciar o evangelho da paz, mais isso reverte em vigor para o meu combate diário. E esse exemplo que o senhor deu, né, eu ouvi uma coisa e tocou o sininho e eu percebi, isso nos relacionamentos dentro de casa ou num trabalho, isso pode, além evitar realmente, uma arma poderosa que pode evitar grandes confusões, né, Padre Antônio? Opa, ela está precisando de uma palavra. Porque às vezes por exemplo, a pessoa está passando por um momento que está desestabilizando ela totalmente. E ela chega na gente do jeito que ela está. Do jeito que está. Então, de repente, o jeito que ela está, ao invés de despertar em mim uma sensação de, eu vou ver, falou assim, agora vai o troco. Né? Eu posso perceber, caramba, essa pessoa está descompassada. Vou tentar dar uma segurada aqui. Ou então acho que ela está precisando desabafar. De repente, fulano, me conta aí, como é que estão as coisas? O que você está vendo? Pronto. Né? Pode ser o início de alguma coisa melhor. Né? Mas se eu não tenho essa prontidão, né? Pronto, daqui a pouco estou eu pagando mal com mal e por aí vai. Né? Então, prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Embraçai o escudo da fé.
acho que é uma, né? Ou seja, não deixe a sua fé pousada num canto, né? Use-a no dia a dia. Ela vai ser proteção para você, né? Sua fé, sua confiança em Deus, as promessas de Deus, aquilo que o Senhor tem anunciado para a sua vida, tudo isso vai ser arma para que você possa vencer os dardos inflamados que o inimigo vai lançando sobre a sua vida. Atenção. Padre Antônio, para eu embraçar o escudo da fé, começar um dia com... Eu posso começar o dia sem esse escudo, ai, coitada de mim. Para mim está muito ligada à oração, né? Para eu embraçar o escudo da fé, eu posso embraçar com uma oração. Quando eu paro, ou então, pelo menos assim, em 5 minutos... Peraí, agora eu vou embraçar o escudo. Vem, Espírito Santo... Nem que seja fazer a oração Vinde Espírito Santo para eu poder embraçar. Agora sim, eu vou abraçar o escudo da fé. Fé em ação significa, em primeiro lugar, oração. Então, fé usada num tempo de combate é fé transformada em oração. Né? Minha comunhão com Deus, né? É um modo de eu usar a fé, né? De me defender com ela. Então, isso tem que ficar claro para a gente, né? Algumas pessoas dizem, eu tenho muita fé, mas já tem um tempo que eu não rezo. É a mesma coisa que eu dizer, eu tenho um músculo na perna, mas tem muito tempo que eu não ando. Na hora que você ficar em pé e quiser ficar firme sobre esse músculo, né, você vai ver que ele está atrofiado, você vai cair. Né? Então, fé em ação, fé em tempos de combate significa oração. Use sua fé. Fé não é uma coisa para ter, é uma coisa para usar, né? Então, use sua fé, né? Use o escudo da fé para que você possa apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Ou seja, proteja... eu amo esse capacete. Né? Proteja a sua mente, né? Proteja... a sua cuca, proteja a sua cabeça. Padre Antônio, aquele salmo da hora média fala assim, no meio do combate, protegei minha cabeça. Né? Pois é. O que isso significa logo que a gente pensa nessas coisas? Senhor, não me deixa pensar errado. Pensar errado significa que eu vou tirar conclusões erradas, significa que eu vou fazer escolhas erradas, né? Eu preciso pensar certo. Senhor, reveste a minha mente com o pensamento de Cristo, como diz, né, Paulo aos Coríntios. Senhor, me faz pensar com a lógica da salvação. Padre Antônio, o desastre é quase tão terrível como a gente vê com esses motoboys que não usam capacete, né? Quando eu não coloco... O desastre que eu faço comigo e com os outros é grande. Né? Quer dizer, eu estou pensando como alguém que está vivendo debaixo da salvação de Cristo, ou eu estou pensando como um perdido? Eu estou pensando como alguém que não tem salvação. Como é que eu estou pensando na minha vida? Como é que eu me vejo? Como é que eu olho para as pessoas? Né, o capacete da salvação significa que os meus pensamentos vão ser todos revestidos pela certeza de que em Jesus tudo se tornou novo. Tudo que estava perdido, ele salvou. E se eu começo a pensar dessa maneira, pensar como alguém que está coberto de salvação, nossa, eu vou começar a tomar atitudes assim. Afinal de contas, as nossas atitudes começam todas nos nossos pensamentos. E isso é tão forte porque Jesus falou duramente, né? Você não pensa como Deus, né? Falou para São Pedro, quando São Pedro disse a Jesus, a gente não vai deixar você ir para a cruz. Né? Você não pensa como Deus, né? Você não tem os pensamentos... Exato. Então, não quer dizer que eu vou ter pensamentos de super-herói. Né? Não, nada me atinge. Se não tiver criptonita aí, eu aguento tudo. Não. Eu vou pensar as coisas do jeito de Deus. Né? Então, eu vou ver até o sofrimento pela perspectiva de Deus. Né? Alguém que tem a mente coberta pelo capacete da salvação pensa até o sofrimento debaixo dessa ótica, dessa luz da salvação. Né? Então o sofrimento não vai impedir Deus
de me fazer viver a sua salvação para mim. Então, revesti-vos, né, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Essa é a arma de defesa e ataque, a espada do Espírito. Todas as outras armas foram só de defesa. A espada do Espírito, ela serve para me defender quando o inimigo vem e serve também para que eu avance, né? Há uns anos atrás eu descobri uma tradução que diz assim, e usai a espada que o Espírito Santo maneja. Isso é a palavra de Deus. A espada que o Espírito Santo maneja, oh meu Deus! Ou seja, qual é a espada que o Espírito Santo tem para me defender das confusões e enganos do maligno? É a palavra de Deus. Padre Antônio, eu amo quando eu leio Efésios, pegar Hebreus 4:12, porque ele fala assim, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas e discerne os pensamentos e intenções do coração. A espada faz isso tudo, ela separa... É afiada, né? Porque tem que ser uma espada muito afiada para conseguir fazer essas coisas, né? A espada do Espírito... É engraçado, né? Porque quando você leu essa parte de Hebreus, na verdade é como se ela tivesse que ser usada sobre a gente mesmo. Na verdade, sobre o nosso homem velho, né? Então ela tem que separar as coisas dentro da gente. A espada, que é a palavra de Deus, ela separa as coisas dentro da gente, o que é bom e o que não é, né? Vai entender, né? Não é uma espada para eu ferir os outros, mas é uma espada para eu separar as coisas dentro de mim mesmo. Discernir as coisas dentro de mim mesmo, né? É preciso que eu use essa espada comigo. Afinal de contas, o campo de batalha é dentro. Né? O inimigo tem um aliado, que é o meu homem velho. Né? Eu tenho que imobilizar esse aliado, eu tenho que mantê-lo, né, sob guarda, para que ele não abra a porta para o inimigo. E é a espada do Espírito, é a palavra de Deus que disciplina, né, que mantém subjugado o meu homem velho. Em obediência, em obediência. Esse é o combate da gente. Olha, é um combatão, viu? Diário, todo dia, cada dia de uma vez e todo dia de novo. É o combate que se trava dentro do coração da gente. O nosso campo de batalha, no fundo, é aqui dentro. Né? E nesse campo de batalha, a palavra de Deus, a promessa de Deus, a fidelidade de Deus que define o que dentro de mim eu devo abraçar e o que eu devo empurrar para fora. Né? Então, atenção, porque o combate é dentro. Eu acho que para a gente, penso, enquanto o senhor falava, Padre Antônio, eu vi assim, Jesus lá no Horto das Oliveiras, suando sangue, batalhando, combatendo. Isso aí, ver Jesus ali daquela forma, nos ajuda a entender que muitas vezes a gente precisa, muitas vezes a gente está, e nos ajuda a ter a mesma atitude que ele, de dobrar os joelhos diante do Pai, para a gente não ser sucumbido, né? Para a gente não ficar... Muitas vezes a gente pede até oração, como ele pediu, fica comigo orando, e às vezes a gente não tem resposta, mas a gente sabe como Jesus ali foi fortalecido pelo Pai, né? Há um evangelho que diz que ele teve um anjo, né, que o ajudou. É um momento dramático e, ao mesmo tempo, um momento libertador que a gente precisa passar para poder sair vitorioso de verdade, né? O Getsemane foi um grande combate, né? Houve, inclusive, derramamento de sangue, né? E na nossa vida é assim também, né? Mas, como disse o Salvador, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, com ele a gente vai nesse combate, nessa batalha, e vai vendo ele vencer na gente.
Esse é o segredo de Efésios capítulo 6, né? Então, tomemos a espada que o Espírito Santo maneja, mantenhamos a palavra de Deus à disposição do Espírito Santo que habita em nós, portanto, nos alimentemos com a palavra de Deus dia a dia, e a gente vai ver que a gente não vai estar desamparado no combate, a gente não está combatendo sozinho, e Deus não nos colocou no campo de combate despreparados, né? Ele nos capacitou de todos os modos, então é desse modo que a gente a cada dia deve se erguer para, né, ir adiante no chamado que ele nos fez. Então, vamos nós. Laura, a gente já conversou mais de 1 hora, vamos parar por aqui, senão o pessoal não aguenta. Não acabamos Efésios, ainda vamos terminar na próxima, tá bom? Gente, um abração, obrigado pela companhia. A gente espera que possa ajudar os irmãos a mergulharem mais na palavra e terem entendimento, né, sobre o que o Senhor quer nos ensinar e quer nos ajudar a cada dia. Deus abençoe, um grande abraço, até logo. Tchau, irmãos.